Olá, professores coordenadores, a todos que participam desta formação. Seguindo aí na série sobre metodologias ativas, porque no decorrer deste ano letivo, apresentamos uma ATPC, uma formação sobre sala de aula invertida, sobre rotação por estações de aprendizagem. E hoje, seguindo a série aí de metodologia ativa, com o objetivo de colocarmos o aluno como centro da aprendizagem e o professor como mediador, trazemos a proposta do STEAM. Então, abordaremos o impacto do STEAM, o professor como agente de mudanças e o estudante no centro da aprendizagem. Então, o nosso objetivo é ressignificar tanto o papel do aluno quanto do professor para abrir espaços ao diálogo e à troca de experiências. O objetivo é construir o conhecimento a partir do engajamento dos alunos na solução de problemas reais e complexos. Então, colocamos aqui, para dar uma palavrinha na ATPC de hoje, para fazer a abertura dessa ATPC, tá? Vamos apresentar aqui os nossos formadores. Eu sou Cacilda, PCNP de Projetos Especiais, e passo a palavra aí para os companheiros de jornada desta TPC. Olá, sejam todos bem-vindos. Sou Denise Abrignoli, estou como PCNP de Projetos Especiais e eu desejo que tenhamos momentos de muito aprendizado sobre mais uma metodologia, mais uma abordagem ativa em sala de aula. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Anderson, PCNP de Língua Portuguesa, e confesso a vocês que esse tema STEAM me alegra bastante, porque é uma abordagem que eu acredito muito. Tenham todos um excelente ATPC e vamos juntos. Olá, eu sou o Vladimir, PCNP de Tecnologia aqui da diretoria. Eis mais uma oportunidade para estudarmos uma abordagem da metodologia ativa, o STEAM. Sejam muito bem-vindos e uma ótima afirmação. Dando sequência, então, na TPC de hoje, para dar um oi e um olá para vocês, seguimos com a nossa dirigente regional de ensino, Magda de Moraes, e logo em seguida, a diretora do Núcleo Pedagógico, Viviane Fagotti. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem, tranquilo, com saúde. Passando por aqui muito feliz por fazer a abertura desse ATPC com um tema tão importante e significativo. Agora, passando especialmente para agradecer todo o empenho, toda a dedicação e trabalho que vocês têm feito com os nossos estudantes. Vocês estão fazendo a diferença na vida deles. Professor é importantíssimo na vida de qualquer pessoa. É imprescindível. Professor é imprescindível. Então, assim, muito obrigada por tudo que vocês têm feito, por toda a dedicação, e vamos juntos. O que vocês precisarem, estamos aqui. Muito obrigada mesmo por estar enfrentando esse novo desafio desse retorno com revezamento e trabalhando muito, como sempre. Muito obrigada pela dedicação. Um beijo. Fiquem com Deus. Bom dia, professores. Eu sou a Viviana, sou responsável pelo Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino. Bem-vindos a mais um ATPC, elaborado aí pelos PCNPs do Núcleo Pedagógico. Espero que vocês aproveitem ao máximo, porque é uma plataforma muito interessante e vocês poderão utilizar aí em sua sala de aula. Uma boa formação a todos. Obrigada. Para dar o pontapé inicial em nossa formação, vamos refletir um pouquinho
com uma citação do professor Celso Antunes. Para despertar a consciência de liberdade nos alunos, o professor precisa ser interrogador, desafiador. Um professor que se nega a assassinar a curiosidade do aluno apresentando-lhe uma resposta pronta. Em outras palavras, um professor onde a maior parte das suas interlocuções termine com pontos de interrogação e não com pontos de exclamação. Não adianta eu lançar o desafio se eu não mobilizo recursos para que o aluno possa caminhar para o desafio. Então, eu preciso ser um levantador de questões, realmente trazer muitos pontos de interrogações, mas mostrar caminhos para fazê-los pontos de exclamação. Grande Celso Antunes, não é, Anderson? É isso mesmo, Deus. Celso Antunes, esse professor espetacular que durante o período de pandemia falou e trouxe uma abordagem muito grande sobre as competências socioemocionais, e a gente já também vai comentar um pouquinho sobre elas, né? Mas nessa citação em específico, quando ele fala para a gente trazer para os alunos esses pontos de interrogação, né? É realmente provocar, é realmente instigar, e entender que hoje o professor nada mais é do que esse mediador mesmo. Essa pessoa que vai trazer esses diversos pontos de interrogação e ajudar os alunos na construção desse conhecimento, transformando esses pontos de interrogação em pontos de exclamação. Então é isso, né? O papel do professor como mediador, aquele que tem a possibilidade de instigar, de provocar os alunos em busca desse conhecimento. E aí não nos eximindo desse caminho, ir junto com esses alunos, então um processo de crescimento onde há aprendizagem tanto para os estudantes quanto para os professores, né? Sim, e nós falamos aqui do aprender fazendo, não é? O estudante, ele só conseguirá transformar os pontos de interrogação em pontos de exclamação quando ele passar por todo o processo, realmente colocando a mão na massa, não é mesmo? É isso mesmo, né, Dê? O quão importante é hoje a gente compreender que quando o aluno se apropria do conhecimento, essa vontade de conquistar esse conhecimento, ela acontece muito mais quando o aluno faz isso na prática do que simplesmente numa aula expositiva, onde é só o professor trazendo as informações, né? Então, o aprender fazendo, o mão na massa, ou seja, através da prática, realmente a gente fortalece e consegue alcançar os objetivos do processo de ensino-aprendizagem com muito mais sucesso, né? Ressignificando o nosso olhar diante da educação. Bom, dando continuidade aí, nós temos aqui a pauta composta por 4 itens, onde o primeiro item é proporcionar uma abordagem prática baseada em técnicas inovadoras com abordagem STEAM para promover avanços na aprendizagem. Pretendemos também combinar os objetos de conhecimento da BNCC com as competências e habilidades do século XXI. E também oferecer um momento de troca de aprendizagem com os professores e instrumentalizá-los para ampliar o impacto da metodologia e engajar os estudantes. E aí, para finalizar a nossa pauta do ATPC de hoje, o item de número 4, que fala sobre associar a resolução de problemas com trabalho em equipe, pensamento crítico e comunicação, essenciais para os estudantes enfrentarem os desafios do futuro. Essa é a nossa pauta de hoje, então. E, como sempre, né, todo professor inicia a aula fazendo um levantamento do conhecimento prévio. Propomos aqui um brainstorm, né? Então sugerimos que vocês participem do nosso Padlet. Vocês podem colar, né, o endereço aí no navegador ou clicar lá no navegador de vocês no nosso Padlet e fazer a interação. Para vocês, o que vocês entendem por STEAM? 3 minutinhos para a nossa interação. Para vocês, né? O que é STEAM?
bom, gente. A gente agradece imensamente a participação de vocês no Padlet, então. Essas informações que vocês trazem são sempre muito pertinentes e, de certa forma, a gente vai vendo que vocês já conhecem um pouquinho, sim, da metodologia, da abordagem, né? E aí, para a gente dar sequência, então, ao nosso ATPC de hoje, a gente vai partir agora para pensar um pouquinho a respeito das competências do século XXI. Né? E depois entender até que essas competências do século XXI estão diretamente ligadas à abordagem STEAM. Então, quando a gente pensa, né, nas competências do século XXI e no STEAM, é necessário a gente fazer aí algumas pontes. Mas vamos, de certa forma, nos fixar primeiramente nessas competências do século XXI, que são divididas aí em 3 grandes áreas, né? Aquele conhecimento cognitivo, aquela competência cognitiva, a intrapessoal e a interpessoal. Então, vamos entender um pouquinho melhor sobre cada uma delas. E aí, quando a gente pensa nas competências do século XXI e vai para a primeira delas, que é o cognitivo é uma das competências que a gente já trabalha desde os primórdios da educação, né? O próprio ensino tradicional era extremamente voltado para a competência cognitiva, que é aquela competência onde realmente o aluno vai desenvolver o processo de ensino-aprendizagem de um conteúdo, de qualquer componente curricular, né? Então é um momento que ele vai, de certa forma, aprender alguma coisa sobre um determinado conteúdo, tá? Então essa aí daí seria a competência cognitiva. Depois disso, a gente parte para a competência do século XXI, o intrapessoal, que é o momento do aluno se autoconhecer. E quando eu falo o aluno, vou estender aqui também para os professores, mas é o momento do autoconhecimento. É o momento onde a gente olha para dentro e, de certa forma, percebe essa carga gigantesca de emoções que nós temos, né? Então é o momento de se autoavaliar, de se autoconhecer, de olhar para si e falar assim, nossa, hoje eu estou num dia legal, hoje eu não estou muito bem, né? E ver que isso interfere diretamente no nosso processo de ensino-aprendizagem, em tudo que a gente passa ali durante o dia. Já a competência do século XXI interpessoal é aquela que se desenvolve quando a gente convive em sociedade, né? Então é não olhar só para si, para essa carga de emoções que você tem, mas olhar para os outros também, né? E quando a gente olha para os outros, compreende que do mesmo jeito que eu posso um dia não estar muito bem, outro dia estar de forma espetacular, com excelência, os outros também passam por isso, né? E essas competências interpessoais são hoje imprescindíveis, uma vez que a gente trabalha muito aqui essa questão da empatia, né? Então é você se colocar no lugar do outro. Tá? Então, essas daí seriam as 3 competências do século XXI, o cognitivo, o intrapessoal e o interpessoal. Lembrando aqui, fortalecendo o seguinte, as competências intrapessoal e interpessoal estão diretamente ligadas à inteligência emocional. Né? Então, para a gente pensar em inteligência, não só na inteligência como um todo, na capacidade de aprendizado que todos nós temos, que aí é diretamente ligado à competência cognitiva, a gente vai pensar nessa inteligência emocional também, que parte aí tanto para a competência intrapessoal como a competência interpessoal. E aí, para fortalecer ainda mais essa parte, a gente traz aí um mapa, né? Dali das competências do cognitivo, do interpessoal e do intrapessoal. Então, veja que no conectivo eu tenho ali a questão da criatividade, da inovação, do pensamento crítico, da alfabetização em tecnologias de informação, razão e argumentação, e aqui é extremamente importante o quanto nós, e aí enquanto professor de língua portuguesa eu vou puxar um pouco aqui, né, a sardinha para o meu lado, mas o quanto nós nos esforçamos para que os nossos alunos tenham realmente uma boa argumentação, né? A habilidade de escutar, o poder de tomar decisões. Então, aqui é, de certa forma, direcionar os alunos para essa autonomia e esse protagonismo que a gente tanto fala. E aí, as outras 2 competências, como eu disse aqui, ligadas diretamente à inteligência socioemocional, a interpessoal e a intrapessoal. Convido vocês para a gente ir lá na intrapessoal, que, como eu disse, é aquele momento de olhar para dentro, né? Então, de consciência de si, de ser que se enxerga como ser existente, né? De pensar no qual é a minha função no planeta Terra, o que eu vim fazer aqui, por isso ali, de repente, a orientação para a carreira, o autocuidado, a metacognição, o interesse intelectual e a curiosidade, a determinação, o profissionalismo e a ética, dentre outras palavras que a gente tem aí.
E, por fim, a interpessoal, que é quando você se relaciona com todo mundo, o que nos faz seres vivos que convivemos em sociedade, vivemos em sociedade, né? Então, essa capacidade de adaptação, de influência social, de empatia, como eu disse há pouco, de liderança, né? De comunicação assertiva. Ou seja, é o momento de você não pensar só em si, mas pensar em todo mundo que está ao seu redor, né? Então, aí paramos, paramos e continuamos, né, a partir desse momento que a gente traz as competências do século XXI. Isso aí, gente. Depois do Anderson ter explanado tão bem aí sobre essas 3 competências do século XXI, vamos para mais um momento de interação. É hora de todos vocês opinarem. Como o STEAM se relaciona com as competências do século XXI? Participem no chat. Como falamos aí, né, e vocês participaram no nosso chat, as 10 competências da BNCC, elas estão muito vinculadas à abordagem STEAM, à atuação STEAM, e estão também, né, vinculadas, conectadas com os 5 eixos das competências socioemocionais. Então, vamos estabelecer aí essa ponte, né, entre as 10 competências, a abordagem STEAM e as 5 competências socioemocionais. Sendo que a primeira dessas competências abordadas da BNCC é a do conhecimento. E como esse conhecimento vai atuar no STEAM?
compreender ações para atuar e colaborar com a sociedade. Pensamento científico, crítico e também criativo. Também atuando no STEAM, de forma a investigar, elaborar, testar hipóteses, resolver problemas. O repertório cultural dos nossos estudantes. Valorizar e participar de diferentes práticas culturais. A comunicação. Também presente no STEAM. De que forma? Utilizar diferentes linguagens e áreas de conhecimento. A cultura digital. A cultura digital vai estar no STEAM em usar tecnologias digitais de forma crítica, responsiva e ética. Trabalho e projeto de vida. Que nós tanto falamos na atualidade, né? Também presente no STEAM. Compreender o mundo, exercer autonomia e cidadania. Fazer com que os nossos estudantes tenham argumento. Argumentar, pensar, opinar. E onde nós encontramos isso no STEAM? Argumentar com base nos fatos e informações. O aprender a ser, o autoconhecimento e o autocuidado. É compreender e atuar na diversidade humana. Ter empatia e cooperar. Exercer diálogo, cooperação, resolução de conflitos e o desenvolvimento socioemocional. Olhem aí as competências socioemocionais que tanto temos falado. Culminando lá, né? Construindo responsabilidade nos nossos estudantes para que eles sejam cidadãos atuantes. E de que forma? Tomando decisões individuais e também coletivas, com princípios éticos, democráticos e sustentáveis. E que legal, né, meninas? A gente percebe aí, ó, que as 10 competências da BNCC a gente consegue trazer para a atuação STEAM, e aí por essa barrinha azul que a gente tem no meio da tela aí, todas as 10 competências e todas as atuações STEAM ligadas aos 5 eixos das competências socioemocionais. A gente falou há pouco das competências do século XXI, da inteligência emocional, então a gente percebe que todas elas se encaixam e nos levam lá para as competências socioemocionais. Então a gente percebe ali no item de número 1, a abertura ao novo, né? Então a curiosidade para aprender, a imaginação criativa e o interesse artístico. Já no eixo de número 2, a consciência e a autogestão, que é fortalecer nos nossos alunos a determinação, a organização, para que eles tenham foco, persistência e responsabilidade. No eixo de número 3, a extroversão ou engajamento com os outros. Então, essa iniciativa social, eu falei há pouco dessa questão da gente viver em sociedade, né? A assertividade e o entusiasmo. O eixo de número 4 traz a amabilidade, ou seja, a gente olhar para o outro também, de maneira que tenhamos empatia, alteridade, respeito e confiança. E, por fim, o quinto eixo das competências socioemocionais, que fala da questão da estabilidade ou resiliência emocional, onde vamos trabalhar a autoconfiança, a tolerância ao estresse e a frustração. Frustração que os nossos alunos hoje têm tanta dificuldade em lidar com ela, e tudo isso se encaixa ali dentro das 10 competências da BNCC e na atuação da abordagem STEAM. E, na verdade, o que é, né? O que é esse tal de STEAM? Aqui nós temos um acrônimo, onde o S, né? Temos aí o STEAM, é uma sigla em inglês, onde o S se refere à ciência, o T à tecnologia, ao E engenharia, o A, né? Nós vamos tratar dele à parte, porque ele surge posteriormente, é a artes, e o M de matemática. Então, o STEAM, ele surgiu lá na década de 90, nos Estados Unidos, em função de novas demandas que apareceram na sociedade com relação à tecnologia. Eles visualizaram lá na década de 90 que iria faltar profissionais
para essa área, né? Tinha pouco interesse na graduação referente à ciência, tecnologia, engenharia, matemática. Então, ela surge, né, dentro desse contexto. E também ao baixo desempenho dos estudantes no PISA, na avaliação do PISA. Eles apresentavam um baixo, um rendimento insatisfatório, né? Então, surge aí dentro desse contexto. E, na verdade, em algumas abordagens bibliográficas, a gente vai identificar que eles colocam o STEAM como uma metodologia, né? E, recentemente, os contemporâneos, eles já colocam que não se trata de uma metodologia, é uma abordagem, né? Eles consideram o STEAM uma abordagem dentro de uma metodologia ativa, que trabalha por projetos. Então, quando a gente vai abordar um projeto, ele surge de um problema, né? Ou de uma questão norteadora. Aí os alunos, né, em equipe, em conjunto, eles vão se envolver, né, investigar o problema, eles vão levantar hipóteses, né, e através desse trabalho em grupo, desenvolver competências para chegar a alguma solução e a um produto final. Então, inicialmente, ele surge como STEAM, né? Como STEM, e depois se torna STEAM. Né? Então, o nosso amigo Anderson vai explicar para vocês essa mudança do STEM para o STEAM. Que legal, Ká. Você já trouxe várias informações aqui que são extremamente importantes, né? A primeira delas que o STEM surgiu aí muito mais ligado para a área de exatas, né? Então ele surgiu com essa possibilidade de trabalhar ali com exatas, mesmo porque era perceptível que os nossos alunos tinham muita dificuldade com as exatas, né? Então, como você bem colocou, o STEM, que depois se transformou no STEAM, e eu já vou chegar lá na explicação, né? Vai partir realmente dessa problemática. Então, de algum levantamento que um aluno faça em sala de aula e que o professor pegue aquela pergunta e fala assim, opa, é por aqui que nós vamos então. Então, vamos juntos descobrir isso daí, né? Então, para tentar fortalecer e ajudar os alunos no conhecimento da área de exatas. Então, surgiu lá o STEM, que depois virou o STEAM, como você disse, você aí me chama para conversa para pedir essa explicação, né? O STEAM, ele surge, e esse A que aparece aí, aparece como artes, mas que significa que não necessariamente só o componente curricular de arte, né? Mas ele vem nesse sentido de trazer a área de linguagens, né? Linguagens e seus códigos. Então, a gente agrega a uma abordagem pedagógica que começou diretamente ligada à área de exatas e falamos assim, não, nós não, né? Mas os grandes teóricos e estudiosos aí falaram assim, não, vamos agregar o pessoal de linguagens também. E aí traz essa arte. Arte, como eu disse, que não é só o componente curricular de arte, mas toda a área de linguagens. Então, é agregar junto da área de exatas a área de linguagens, e aí saímos do STEM e partimos para o STEAM, esse A aí, no sentido de arte no seu contexto mais amplo possível, certo? Certo, né? Agradeço muito aí, Anderson. Mas não parou por aí, né? Porque aí vemos, olha aí, já está aparecendo aqui um H. Da onde vem esse H? Da humanidades, né? Como que eu vou trabalhar contexto vinculados a exatas, a artes? Como eu vou trabalhar por projetos, levantar hipóteses, investigar, desvinculado de um contexto social? Será que isso é possível? Né? Então, agora na contemporaneidade, a gente já vê os teóricos, os acadêmicos preocupados aí, sobretudo nos países onde surgiram esse STEAM, né? E incluir o H de humanidades, né? Porque não tem como abordar todas essas problemáticas e desvincular essas questões do nosso contexto social. Né? Então, a gente observa que esses acadêmicos, esses teóricos, até os contemporâneos, eles têm dificuldade em dar um conceito do que seria STEAM, porque, na verdade, o objetivo é que a gente fuja do que é o tradicional, né? Que a gente
saia de dentro da caixinha ao utilizar essa abordagem. Então, a gente vê que o objetivo é pegar todos esses componentes, né, e integrá-los. Então, não existe nenhuma... Olha, dê uma definição do que seja abordagem STEAM, porque nem os teóricos contemporâneos, né, conseguem fazer essa definição, justamente porque a proposta é fugir dessa coisa hermética, fechada, né, e abrir para o novo, integrando todos os componentes e abrindo possibilidades do aluno inserir dentro da problemática e vivência dele, resolvendo, procurando alternativas para as problemáticas que surgem, para que ele consiga aprender a aprender e levar para a vida dele, apresentando aí soluções para as problemáticas que ele virá a enfrentar. Ô, Kai, se você me permite, né, é muito perceptível como a abordagem surgiu, de certa forma, direcionada apenas para uma área de conhecimento e depois foi criando essa proporção de ir agregando todas as áreas de conhecimento numa única abordagem. E aqui, o que a gente percebe? A gente percebe que se não fosse uma abordagem de sucesso, talvez a gente não tivesse, então, né, as outras áreas de conhecimento sendo inseridas. Então, assim, é uma abordagem de sucesso, uma vez que partiu da área de exatas e foi agregando depois todas as outras áreas do conhecimento, né? Assim, segundo Vasquez, o objetivo geral do STEM não é formar cientistas, matemáticos ou engenheiros, e sim formar um cidadão preparado para um mundo altamente tecnológico. E aí, depois de todas essas definições, né, eu aqui atenta, escutando tudo isso, uma palavra que vem à mente é que o STEM, ele foi se adaptando às necessidades educacionais e até chegar ao STEAM, e quem sabe outras mudanças aí podem ocorrer, teremos que viver para realmente aprender pelo menos uma pequena parcela daquilo que nós precisamos, né? E aí, depois de toda essa definição de STEM, STEAM, de onde surgiu, né, muito bem feita aí pelos meus colegas, vem um questionamento, né? Por que utilizar o STEAM? Por que eu vou utilizar a abordagem STEAM em sala de aula, nas minhas aulas? Porque, gente, ele vai permitir o desenvolvimento da criatividade e da imaginação. Também vai estimular a resolução de problemas, ensinar técnicas e abordagens de persuasão, vai auxiliar o estudante a atuar com foco na colaboração e na interação. Nós falamos tanto disso, né? Foco na solução e não no problema. Incentivar a inovação. E, por último, né, talvez uma das ações mais importantes, integrar os alunos e professores no processo de aprendizado. É todo mundo aprendendo junto e aprendendo o tempo todo, em todo o processo educacional. Então, a abordagem STEAM, ela é extremamente ampla, por isso que ela foi se adaptando no decorrer dos anos aí, de acordo com as necessidades educacionais. Temos aí uma pirâmide, né, que apresenta um resumo da abordagem STEAM, né? Vejamos lá no topo dessa pirâmide. O que está apresentado ali é uma aprendizagem holística, ou seja, lá no ápice da pirâmide é o que nós pretendemos alcançar com essa abordagem STEAM. E o que é essa aprendizagem holística, né? É compreender, educar, né, a pessoa em em sua totalidade mesmo, na sua integralidade, considerando corpo, emoção, intelecto, espírito. Esse é o objetivo dessa aprendizagem holística. Depois vemos logo abaixo ali, né, o STEM, né, depois o STEAM, com abordagem incluindo artes,
as divisões ali em ciência e tecnologia, apresentando o acrônimo, né? Engenharia, matemática e artes, e depois algumas possibilidades de abordagem dentro de cada uma delas. Sendo que ali, quando a gente pega a ciência em verdinho, por exemplo, o que seria possível, né, trabalharmos? A origem, a história da origem dos conceitos, os processos de investigação próprio da ciência, a física, a biologia, a química, as ciências espaciais, as geociências e ainda a bioquímica. Aí nós temos a história da origem dos conceitos, processos de investigação, física, biologia, química, ciências espaciais, geociências e a bioquímica. No item 2, nós temos a história das tecnologias, tecnologia e sociedade, design, habilidades, projetos para o mundo, agricultura, biomedicina, biotecnologia, informática, comunicação, construção, indústrias, transporte e energia. E o item 3 também, aeroespacial, fluidos, arquitetura, agronomia, civil, computacional, engenharia de minas, acústica, química, elétrica, ambiental, industrial, de materiais, mecânica, dos oceanos e naval. No item 4, relacionado à matemática, as operações, a álgebra, geometria, medições, análise de dados, probabilidade, resolução de problemas, comunicação, cálculos, trigonometria, causa e efeito. E aí o item 5, né, que fala a respeito das humanidades, e como eu já coloquei há pouco, né, a questão da artes, é perceptível aí pela coluninha que a gente tem aí no roxo, né, que ela só vem a aparecer depois, então sai ali do STEM para chegar no STEAM, e aí a gente agrega a arte no seu sentido mais amplo, que vai pegar toda a área de humanidades, sejam elas finas, visuais, performáticas, e que vai, de certa forma, englobar o quê? A música, o teatro, a fisiologia, as artes manuais, corporais e a psicologia, a antropologia e as relações internacionais, além da filosofia. Então, o quão importante é perceber que aí, além da área de linguagens, junto com a arte, se junta às humanidades, e a gente tem todo esse contexto amplo e gigantesco que hoje o STEAM aborda e, de certa forma, permite a participação de todos os componentes curriculares. Seguindo aí, ó, nós verificamos que temos uma flecha em sentido ascendente, né? Que começa por disciplinar e vai até a gente atingir lá o nosso objetivo. Essa abordagem disciplinar, quando cada um fica dentro da sua disciplina, dentro da caixinha, né? Você vai abordar um conceito com o aluno e cada disciplina aborda esse conceito de um jeito em um momento. Tá? História de uma forma, geografia de outra, educação física de outra, né? Filosofia de outra, matemática de outra, cada uma dentro da sua disciplina. Depois a multidisciplinar, onde os estudantes eles aprendem conceitos separados, né, em cada disciplina, mas com o mesmo tema em comum. Por exemplo, a água, né? Vamos trabalhar a temática da água. Então, língua portuguesa vai trabalhar uma música, a geografia vai trabalhar os estados lá da ciências, os estados da água, história, a escassez do recurso hídrico. Então, o tema é o mesmo, o tema é comum, né? Mas cada um dá a sua abordagem ali dentro da sua área. Depois, o interdisciplinar, que eu gostava muito de falar para os alunos, associando com o interclasses, né? Quando a gente fazia campeonato interclasses. Então, os estudantes vão aprender conceitos interligados, né, de duas ou mais disciplinas, e vai desenvolver um aprendizado um pouco mais profundo. E o transdisciplinar, que é o objetivo da abordagem STEAM, e nosso sonho, né, enquanto profissionais da educação, que é usar um mesmo problema real ou um projeto de relevância para os alunos e aplicar aquele conhecimento em duas ou mais disciplinas para ajudar a moldar a experiência que leva, né, à aprendizagem. Esse é o objetivo do transdisciplinar, é integrar de fato, né,
todos os componentes. Porque é assim que acontece na nossa vivência, na vivência do aluno, não está tudo separadinho, né? Os saberes, eles não estão compartimentados, separados, então as coisas se integram. Então, o objetivo da abordagem STEAM é, de fato, né, alcançar essa transdisciplinariedade. E aí, os projetos STEAM, eles estão nesse âmbito, né, do interdisciplinar para o transdisciplinar, como a Cacilda bem explicou. E por que ele está nesse âmbito? Porque, geralmente, nós temos um tema integrador, e as áreas de conhecimento, elas vão contribuir para a construção do produto final, né, para finalizar esse projeto que se utiliza da abordagem STEAM. Então, nós temos aqui 5 etapas que perpassa pelo STEAM. É investigar a partir de uma questão norteadora, que ela pode ser mediada pelo professor, ou ela pode ser construída em conjunto com os estudantes. A partir dessa questão norteadora, eles vão descobrir os caminhos, né? O que eles vão pesquisar, o que vai fomentar de assuntos a partir dessa questão norteadora. Vão se conectar a eles, porque nós estamos falando de situações reais, situações que fazem parte do cotidiano dos nossos estudantes. Eles vão criar, que é o colocar a mão na massa, o aprender fazendo, e refletir sobre todo esse processo, sobre todo o caminho trilhado, o que vai permitir com que o professor trabalhe as competências socioemocionais. Então, é a reflexão de todo o processo e de tudo aquilo que eles aprenderam durante o projeto, utilizando a abordagem STEAM. Então, temos aqui as contribuições teóricas, né, para que na década de 90 se chegasse a essa abordagem STEAM. Então, temos os precursores, né, os teóricos que construíram as bases para que chegássemos até essa abordagem. Quem são eles? O Piaget, né? A proposta do Piaget era o construtivismo, os alunos aprenderem através das suas próprias experiências, seja na sua vivência, seja na escola, mas através das suas experiências, ele construindo o seu conhecimento, né? Freinet, qual era a proposta do Freinet? Era trabalhar por projetos e colocando o aluno como protagonista na resolução dos problemas, através de conceitos e de contextos reais. Essa era a proposta de Freinet. E Papert? Papert, ele falava do pensamento computacional, de desenvolver esse pensamento computacional nos alunos, e, inclusive, ele trabalhou na educação alguns projetos dos alunos desenvolverem programação em uma tartaruga, né? Então, foram as contribuições aí dos teóricos para que chegássemos, né, na abordagem do STEAM na atualidade. Então, nós temos o construcionismo, que é a construção do conhecimento baseada na realização de uma ação concreta, que resulta em um produto palpável, contextualizado de interesse do estudante, como dizia Papert em sua base teórica. A seguir temos a cultura maker, que é um movimento de incentivo à criação de instrumentos para aplicação própria, usando a criatividade e produtos já em seu poder de uso. É colocar a mão na massa para desenvolver ideias práticas. A cultura maker apresenta a ideia de que qualquer pessoa consegue construir, consertar ou criar os seus próprios objetos. Bem, sempre o ensino ele é muito mais significativo quando ele é contextualizado, né? Quando está ali na vivência do aluno, na realidade dele.
E o Maker, ele surge dessa proposta, né? As oficinas, onde começavam a se consertar coisas, construir, desconstruir, reconstruir novamente. E muitas vezes a gente fica pensando, a gente vê escolas com espaço Maker, né? E fica pensando, mas eu não é possível fazer aqui na minha escola porque eu não tenho esse laboratório, né? No real, a gente não tem aquilo que a gente ambiciona, que a gente sonha, né? É possível trabalhar o Maker sem esse espaço, né, que a gente tanto sonha. Um exemplo é o que a gente vê a Débora Garofalo sempre apresentando, né? Construindo a robótica com materiais recicláveis, né, com coisas mais acessíveis. Então, a gente vê que é possível, sim, né? E nós temos elementos que são básicos para aprendizagem baseada em projetos. Nesse momento, vocês já devem estar se questionando que, olha, eu já trabalho o STEAM em sala de aula. E isso é verdade. Nós temos aí muitos professores que trabalham o STEAM em sala de aula, mas apenas não nomeavam esses projetos com esta abordagem, né? Então, esses elementos aqui, eles não precisam ser seguidos como uma receita de bolo, mas geralmente eles estão presentes nos projetos STEAM. O primeiro deles é a ancoragem. É a primeira fase do projeto, onde nós vamos trazer as notícias, os estudantes vão pesquisar, né, as matérias, os vídeos, para que eles possam se apropriar e se familiarizar do tema. Então, essa ancoragem é criar uma âncora mesmo, um vínculo entre o estudante e o tema. Ele pode durar algumas aulas e é o momento inicial, é o momento que vai ser utilizado para conectá-los, né? Conectar o estudante com o tema que vai ser trabalhado. Aí, logo em seguida da ancoragem, depois dessa conexão, né, com o tema, vem a pergunta norteadora. É ela que vai trazer subsídios para que nós possamos criar uma rota de investigação com os estudantes. Ela vai trazer um conceito, um problema e um contexto. Ela pode ser construída pelos estudantes ou trazida pelo professor, né, usando seu papel de mediador e discutida com eles. Só que normalmente, gente, essa pergunta ela não vai ser respondida naquela aula. Como o próprio nome diz, é uma pergunta norteadora. É ela que vai nortear todo o processo, né? Nós não vamos utilizar nessa pergunta norteadora, por exemplo, o que é tal coisa, liste tais situações, porque ela tem muito a ver com como. É o como podemos construir, como vamos fazer, porque é o como que nós queremos desenvolver ao longo de todo esse projeto. Aí é uma outra coisa, são os papéis, né? Os estudantes, eles têm os seus papéis dentro desses grupos. Então, enquanto eles estão construindo todas as coisas dentro da sala de aula, eles vão dividir esses papéis. Um vai cuidar do registro, outro cuida dos materiais, e depois eles vão trocando, né? Para que todos tenham uma posição mais ativa. Porque nós sabemos que grupos muito grandes, né, de trabalho, de projetos, podem fazer com que alguns estudantes fiquem mais ociosos, os outros menos ociosos. Então, ter esses papéis que se revezam, ele é de extrema importância para que todo mundo realmente possa trabalhar, possa colocar a mão na massa. Aí vem o cronograma. Esse cronograma, ele deve ser partilhado com os estudantes. Então, nós estamos iniciando um projeto por abordagem STEAM e ele vai durar quantas semanas? 10 semanas? 15 semanas? O que nós faremos na primeira semana, na segunda semana, terceira semana? Quando que vai ser a apresentação do produto final? O estudante, ele deve saber o tempo todo onde ele está dentro do projeto e onde ele vai chegar, né?
A outra parte é a pesquisa. E a pesquisa, ela vai se integrar com o tratamento e síntese de dados e com a cooperação e colaboração. Esse é o momento que o estudante vai ter mais contato com os conteúdos. Tudo que ele vai produzir está ligado a essa pesquisa. Então, ele vai processar esses conceitos, compartilhar, sistematizar. Ele pode entrevistar pessoas, criando e estruturando questões, organizando as respostas. Tudo isso vai trazer subsídios para que ele possa construir, para que ele possa chegar ao seu produto final, né? Que é o fechamento deste projeto por abordagem STEAM. E não é que o produto final não seja importante, mas nós vamos ter um outro olhar aqui, né? A importância está em como todo esse processo foi construído, como tudo isso vai se dar. Então, não é só a visão daquilo que foi entregue depois de algumas semanas de trabalho, mas é uma visão ampla e integral de todo o processo, de tudo aquilo que os estudantes tiveram que fazer, né? Então, esses são os elementos básicos da abordagem STEAM, mas quando a gente fala, né, do STEAM, é sempre bom sabermos de uma outra tríade que começa com a ABP, né? E aí, quando nós falamos, né, do desenvolvimento do STEAM, vale muito a pena saber sobre três elementos aí, não é, Cacilda? A ABP, que é a aprendizagem baseada em projetos, o construcionismo, né, que a Cacilda falou muito bem lá, que foi a visão do Papert, que é construir o conhecimento baseando-se na realização de uma ação, que vai resultar no produto final, e tudo isso dentro de contextos reais, que fazem parte do cotidiano dos nossos estudantes, que são interessantes para eles, né? Que estão próximos deles. Nós não estamos falando de nada que está longe do chão da escola, que está longe daquilo que os nossos alunos conhecem. Não é verdade, Cacilda? Você fez uma colocação aí muito significativa, né? De não estar longe, porque quando a gente vê a abordagem, né, STEAM, a gente pensa, mas surgiu nos Estados Unidos. Será que se aplica aqui à nossa realidade, em Rio Claro? Será que é possível? Né? Então, pensar justamente isso mesmo, tudo construído de dentro para fora, não de fora para dentro. Considerar a realidade da escola que a gente atua, considerar o chão ali da escola e fazer as adaptações necessárias, né, para a implementação da abordagem. E aí, a hora que a gente vai conceituando, eu sei que muitos já devem estar pensando assim, nossa, mas eu já fazia isso em sala, né? Verdade. Eu só não dava essa denominação. Então, aqui, a gente só vai levantando algumas questões teóricas, porque eu tenho certeza que vários professores já desenvolviam esse tipo de abordagem em sala. E lembrar, né, que quando a Denise colocou ali as etapas da ABP, né, de todo o projeto, a gente tem que pensar que uma problemática que surge, mas, por exemplo, eu sou da área de humanas, tem tão pouca aula, né? Como que eu vou fazer essa abordagem? Então, já considerar dentro do seu calendário que, às vezes, não é uma coisa para se fazer em 3, 4 aulas, né? Isso a gente pode desenvolver ao longo de um tempo maior, apresentar lá o assunto relevante, o aluno traz o problema, levantar o que é relevante para o aluno, ele coloca a situação problema ou a questão norteadora, aí você propõe a pesquisa, os alunos partem para essa pesquisa, entrevistam gente da comunidade, e aí, ao longo de um calendário estabelecido, você pode separar uma aula quinzenal, uma aula semanal, né? Para ir abordando a problemática apresentada. O adaptar, né? Os professores são campeões nesse quesito das adaptações e pensando no estudante. Nós, enquanto escolas,
enquanto escola, precisamos ter esse olhar diante dos nossos estudantes. A gente fala tanto de ressignificar, mas é isso mesmo, né? E talvez a pandemia tenha maximizado algumas situações, mas realmente nós precisamos ter esse outro olhar. Não são coisas tão distantes de nós, porque, como nós já comentamos aí, muitos professores já trabalham, apenas não denominavam, né, como a abordagem STEAM, ou não sabiam determinadas questões teóricas, e não saber algumas questões teóricas não quer dizer que nós não estamos fazendo isso na sala de aula, e muito bem feito, não é? E para o desenvolvimento do STEAM, de um projeto com a abordagem STEAM, nós da área de linguagens, porque apesar de estar como PCNP de projetos especiais, a minha formação é em língua portuguesa, meu componente curricular é língua portuguesa, como do nosso amigo Anderson, nós pensamos em sugerir, em trazer uma proposta nesta TPC, que pudesse ser trabalhada em sala de aula, não é, Anderson? Realmente pensando no chão da escola. É isso mesmo, Dê. Então, aí pensando, né, nos professores que nos acompanham no ATPC de hoje, que são todos aí da área de linguagens, então a língua portuguesa, a arte, educação física e a língua inglesa, a gente quer levar essa abordagem STEAM para a nossa área, né? Então, fortalecer aí nossa área e como trabalhar. Então, para isso, a gente vai trazer um exemplo aqui de uma atividade que a gente lá no Núcleo Pedagógico pensou e para até, de certa forma, direcionar vocês no trabalho com essa abordagem STEAM. Vale lembrar, é extremamente importante, que a gente há pouco vimos aí todo o contexto histórico do STEAM, falamos um pouquinho a respeito das competências do século XXI, das 10 competências gerais da BNCC, das competências socioemocionais, e a gente vai linkar tudo isso, né, Dê, com essa atividade que a gente vai propor agora para a área de linguagens e que recebe o título O Mundo Virtual que Viraliza, suas consequências, vantagens e desvantagens. Então, pensando nisso, né, a gente pode partir aí para o próximo slide, e lá no próximo slide a gente tem a introdução que não vai ser feita por nós, né, Dê, mas que a gente teve aí a oportunidade e o privilégio de contar com a participação da Dalila e do Ricardo. A Dalila e o Ricardo, que são um casal, né, e eles são lá da cidade de Iracemápolis, eles fazem um trabalho como palhaços, né? E eles é que muito gentilmente gravaram a introdução, então, da proposta STEAM que a gente vai trazer agora para o nosso ATPC. Então, vamos assistir o vídeo com os dois aí. É isso, né, Dê? Isso aí. Vamos lá para o vídeo, depois a gente conversa um pouquinho mais. Ô Zig! Zig? O que ela tá fazendo? Zig? Que é isso, Zig? Tá tão concentrada. Tô falando, ela nem ouve. Zig? Ô, Zig? Zig? Oi? Oi! O que você tá fazendo agora? Deixa eu desligar o microfone aqui. Eu tô fazendo aula online. Você tá fazendo aula online? Que é isso? É aula aqui, no computador, na internet. Aula na internet? Mas dá pra fazer aqui da nossa nave espacial? Dá. Mas isso é no planeta Terra? Ela tá no planeta Terra. Eu tô estudando. Mas Zig, a gente recebeu um convite especial. Posso mostrar pra você? É muito importante. Deixa eu desligar o vídeo. Tá. Olha só. Segura aqui, por favor, que eu não tenho 3 mãos. A gente recebeu um vídeo lá dos professores. Vídeo? Vídeo? Que vídeo? Já tô entrando nessa coisa das redes sociais também.
Isso aqui não é vídeo, Isso aí não é vídeo, não. Isso aqui é um convite de papel. Um convite de papel, é isso aí. É importante diferenciar. É. O que tem lá dentro? Você não viu? Não, eu tava à espera de você pra gente ver os dois Que juntos. professor? Pô, os professores que falaram, tem coisa da rede social, vão lá, falam acerca da rede social. Eu acho que eles sabem que você também é profissional da rede social. Os professores estão na rede social? Os professores estão na rede social? Uau! Esses professores estão muito à frente. Isso é muito à frente, muito à frente. Vamos ver o que eles querem. Vamos. Ah, eles têm uma curiosidade. Ah, isso é muito bom. A gente gosta de curiosidade. Curiosidade é bom. É muito bom, muito bom. A curiosidade deles é: por que determinadas situações viralizam nas redes sociais? Viralizam! Vírus! Vírus de novo. Vírus! Vocês querem falar de vírus? Não! Mas não chega já aquele que anda aí no planeta Terra. A gente tá cansado dos vírus. Opa, a gente tá lembrando os humanos que o vírus tá lá, mas é importante fazer outras coisas também. Mas o que é isso do vírus da internet? Vamos ver se a gente pode substituir essa palavra por outra. Por que determinadas situações se espalham rapidamente nas redes sociais? E será que há vírus bom? Será que não é só o vírus mau? Será que também o vírus pode espalhar coisa boa na rede social? Mas você acha que algumas situações são tipo vírus na rede social? Umas são vírus bons e outras são vírus menos bons, assim. Como é um vírus bom? Então, um vírus bom, pra mim, é um vírus que espalha diferentes formas de amor. Pode ser inspiração, pode ser arte, pode ser educação, pode ser experiências, pode ser muita coisa diferente. E o que é um vírus que não é bom? Vamos ter que falar nisso, né? Aí os vírus que não são bons, os vírus ruins, são aqueles que mantêm vocês nos vírus antigos lá de trás. Será que eles vão entender? A primeira camada já tá lá. O primeiro vírus bom já lá tá. Vamos substituir vírus por semente. Portanto, aos vírus bons ou às sementes boas e aos vírus maus e às sementes podres. Que é ok observar, é como uma experiência, mas você observa e pergunta: pô, será que tá vendo esse conteúdo na internet me tá inspirando a ter uma vida mais no caminho dos meus sonhos, no caminho daquilo que é mesmo importante pra mim aqui? Mostra aí, aqui, mostra o seu Zig. Aqui. Aí, na sua flor, exatamente. Será que tá empoderando, inspirando você de alguma forma na sua flor? Ou a pensar de formas novas pra você seguir no seu caminho? Você falou assim, será, né? Será? Talvez essa seja uma pergunta importante quando a gente vê alguma situação na internet. Será que isso é bom para minha vida? Vai me ajudar? Vai ajudar os outros? É uma pergunta importante. Porque a gente pode ser pulverizadores de coisas boas também. A gente pode, com uma pequena açãozinha, ir contaminando positivamente as pessoas. E aí é um bom vírus, é uma boa semente. E a internet pode ajudar muito nisso. Agora,
Tem situações que meio que viralizam porque as pessoas não pensam no que estão passando para frente. Nesse momento as pessoas estão assim olhando pro ecrã e sem parar agora. E prestar atenção. E fazer aquela pergunta que a Zig estava dizendo. Fazer perguntas é muito importante. Por isso, quando você estiver vendo vídeo que você gosta, para uns segundos e pergunta. Você pode ouvir de vez em quando a nossa voz perguntando: pô, será que esse vídeo me está inspirando em novas sementes? Ou vírus antigos que me mantêm no mesmo sítio? Por falar em vídeos que inspiram, eu preciso voltar para minha aula porque tava muito inspiradora. Se tá inspirador, continua, Zig. A gente vai agora então. Zig, posso fazer aula com você? Pode. Eu também me quero inspirar. Vem. Então, como é? Eu ouço. Você pode pôr e eu ouço daqui no ouvido. Adeus. Deus. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Maravilhosos, né? Vou puxar um pouquinho a sardinha aqui para o meu lado, porque eu sou moradora de Iracemápolis. Não é minha terra natal, mas é a terra que eu escolhi para construir a minha família e me firmar profissionalmente. Muito feliz aqui. E olha quanta coisa maravilhosa nós temos em Iracemápolis. Dalila, um grande exemplo. Ricardo veio de Portugal recentemente, são casados e trabalham com essa abordagem tão diferenciada e que sempre nos traz muito aprendizado. Dalila e Ricardo, gratidão. Dei, que legal, porque eles vão de encontro a essa imagem que a gente tem na tela agora, né? O que eles trouxeram no vídeo, essa questão do viralizou, né? E eles já pontuaram no vídeo deles que o que viraliza pode ser algo positivo, como pode ser algo negativo também. E que cabe a nós, né, que somos aí usuários das redes sociais, de certa forma, tentar identificar aquilo que é positivo e negativo e, a partir daí, transmitir essas informações e compartilhar essas informações, né? E aí, para pensar nisso e pensando em tudo isso, a gente parte para a BNCC, né, Dê? Sim, e aí vem muitas perguntas, né, Anderson, quando a gente fala de STEAM e BNCC. O STEAM aparece na BNCC? Ou melhor, tem STEAM na BNCC? A palavra STEAM está lá na BNCC, Anderson? Que legal, Dê, quando você traz esse questionamento, porque se a gente for parar para pensar na BNCC como um todo, desde a educação infantil até o ensino médio, nós temos hoje um documento de mais ou menos 700 páginas, né? E se a gente jogar lá na pesquisa da BNCC, num Word ou num leitor de PDF, o STEAM não vai aparecer em nenhum momento, né? Então não é uma abordagem pedagógica que aparece explicitamente na BNCC. Mas a gente consegue perceber, né, Dê, que por diversos momentos, quando a BNCC traz toda essa contextualização teórica, que a gente visualiza o STEAM em diversas partes do texto da BNCC. Como, por exemplo, nessa citação agora, onde fala o seguinte: compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, além de produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, veja só, Dê, nesse trechinho a gente, de certa forma, vê o STEAM. O STEAM está explícito aí, quer dizer, está implícito, né? Mas a gente faz a interpretação e vê o STEAM nessa citação da BNCC. E realmente é isso, né? O termo, como você bem disse, fizermos uma pesquisa lá, ele não vai aparecer. Mas nós vamos, dentro de todo o documento, né, da Base Nacional Comum Curricular, encontrar questões que confluem para o STEAM. Porque tudo isso, né, não foi organizado por disciplinas, mas sim por área de conhecimento. E acabou se tornando
uma forma mais ampla, integrada e ativa, né, de enxergarmos a educação na atualidade. É isso mesmo, e ainda refletindo sobre a BNCC e pensando lá nas competências gerais, né? É muito importante quando a gente pensa aí nessa competência geral de número 5, que é a cultura digital, que hoje a gente está cada vez mais adaptado a ela, uma vez que a gente entrou no período pandêmico e, de certa maneira, foi a ferramenta que a gente utilizou para continuar fazendo com que os nossos alunos estudassem, fizessem as atividades, os exercícios, e a gente percebe que essa competência da cultura digital, ela subdivide-se nos seguintes conceitos: no conceito de letramento digital, de cidadania digital e de tecnologia e sociedade. Então a gente vai de encontro diretamente, né, a essa questão do viralizar desse mundo digital, dessa tecnologia e tudo que de certa forma é posto para a sociedade hoje passa pelas redes sociais, né? E essa competência geral número 5 é a abordagem STEAM, né? E nós vamos encontrar isso, esse conceito, né, do STEAM, essas questões que vão confluir para a abordagem em várias outras habilidades que estão dentro da BNCC. Nós até pegamos alguns exemplos aí que nós vamos mostrar para vocês de habilidades que estão dentro da BNCC. Aqui tem habilidades do ensino fundamental 2, né, ensino fundamental anos finais, mas isso não quer dizer que lá no ensino médio nós também não vamos encontrar, não é verdade? É isso mesmo, né, Dê? A BNCC que traz hoje esse ensino espiralado de todas as disciplinas, ou seja, a gente coloca um pouquinho do conteúdo, da habilidade, e aí a gente vai embora e daqui a pouco a gente retoma essa habilidade e vamos nos aprofundando em relação a isso, né? E aí, pensando na nossa proposta, que vocês acho que já perceberam, tudo isso que viraliza na internet, o que tem de positivo, o que tem de negativo, nós pensamos aí essas habilidades do ensino fundamental, anos finais, como a Dê bem colocou agora. E eu chamo a atenção de vocês para a primeira linha, que traz ali uma habilidade específica do 9º ano e uma outra habilidade específica do 8º ano, que tratam sobre essa tal de desinformação, né? Então, a questão das fake news, a questão de repente, olhar para o que eu leio e tentar identificar, opa, isso é verdade, isso é mentira, lembrando sempre que tem um contexto aí, a questão da própria neutralidade, qualquer pessoa que escreve algo não vem neutro, não vem de maneira imparcial, sempre tem ali escondido uma opinião, né, um conhecimento de mundo. E não só essas duas, né, Dê, mas a gente tem aí habilidades que vão do 6º ao 9º, habilidades específicas que são só do 7º ano, do 9º ano, do 8º ano, habilidades que são do 6º e do 7º e que vão, de certa forma, nos direcionar para esse trabalho do mundo virtual, do letramento digital que é tão importante atualmente. E é trabalhar a argumentação e a criticidade dos nossos estudantes. E pensando nessa questão de trabalhar a criticidade dos nossos estudantes, a argumentação, chegamos à nossa proposta aí para um projeto baseado na abordagem STEAM, como nós havíamos falado um pouquinho antes, que a nossa intenção nesta TPC era trazer uma proposta que realmente pudesse ser trabalhada, né, em sala de aula, é claro que com as suas adaptações, porque cada unidade escolar tem as suas individualidades, né, e isso é muito compreensível. E aí a nossa proposta dessa abordagem STEAM, né, Anderson, já fizemos a ancoragem, né, que é a primeira etapa, e aí vamos para a pergunta norteadora, aquela que vai nortear todo o projeto. Será que essa pergunta está ligada à nossa ancoragem, Anderson? Então, né, Dê, quando a gente pensa aqui no vídeo, e eu vou retomar lá de introdução que foi feito pela Dalila e pelo Ricardo, eles brincam, né, na metade do vídeo sobre exatamente esse questionamento, né? Então, lembrar que o STEAM vem através dessa pergunta, dessa questão norteadora, e a partir daí, os alunos com o seu protagonismo, a sua autonomia, direcionados e mediados pelo professor, vão buscar informações que respondam a essa questão, né? Então, o que a gente propõe? Qual que é a questão que a gente propõe
propõe para instigar os alunos a buscar informações e adquirir esse conhecimento, no caso dessa atividade em específico para a área de linguagens. Essa que está aí, como determinadas situações e assuntos viralizam nas redes sociais. Como o viralizar, e aí, entre aspas, foi maximizado pela pandemia. Então, a gente quer que todo mundo pense um pouquinho sobre isso, né, Dê? Com certeza. A gente sabe que a pandemia, né, trouxe muitas situações aí para a gente, nós tivemos que aprender de uma hora para outra, né? E muitas vezes as pessoas na minha faixa etária tiveram muito mais dificuldade de lidar com as tecnologias do que os adolescentes. Mas é tanto tempo, né? É tanto tempo distantes, né? Essas relações interpessoais, elas tiveram que ser adaptadas para que acontecessem por meio das mídias, por meio das redes sociais. Então, a pandemia realmente maximizou e acelerou um aprendizado que nós, enquanto pessoas ou enquanto profissionais, precisamos ter. E aí a gente vai para uma interação, né? De acordo com a nossa proposta, diante aí da nossa sugestão de projeto STEAM, quais conexões podem ser estabelecidas entre as áreas? Porque logo no começo eu falei sobre essa questão do STEAM estar entre o interdisciplinar e o transdisciplinar. Nós estamos falando para professores da área de linguagens. Então, o que vocês pensam dessas conexões, não é, Anderson? O que a gente pode trabalhar aí com essa proposta? Essa pergunta norteadora pode me trazer quais outros temas ou quais outros assuntos, não é mesmo? É isso, né, Dei? Pensando aí, como está posto, né, entre as áreas. Então, por exemplo, a gente vai falar de mundo digital, a gente vai falar do viralizou, não viralizou, mas a gente gostaria que agora fosse um momento de interação, onde os professores, de repente, de educação física trouxessem o que eu posso trabalhar na educação física referente a isso. Que direcionamento o professor de arte pode dar em relação a isso? O professor de língua portuguesa, o professor de língua inglesa. Então, nós vamos pedir para que vocês, que sempre colaboram conosco aí no chat e que participem novamente desse momento de interação, 3 minutinhos para vocês trazerem aí para a gente no chat como que todas as áreas, os nossos componentes curriculares, podem se conectar diante dessa proposta do mundo da internet, o que viraliza e o que não viraliza. Vamos lá? Vamos participar da interação aí, gente.
Pessoal, muito obrigada, né? Mais uma vez aí a participação maravilhosa de vocês, sempre nos ajudando e nos dando essa devolutiva aí em relação ao nosso trabalho. Muito obrigada. E aí, né, dando sequência, nós pensamos, né, quando nós planejamos essa TPC, quando a gente pensou nessa sugestão de projeto, tentamos imaginar o que os alunos poderiam trazer aí como temas, né? Quais seriam as abordagens aí que essa questão norteadora nos trouxe, não é, Anderson? É isso mesmo, né, Dê? E aí, assim, o que os nossos alunos podem trazer, e muitos de vocês contribuindo aí no chat trouxeram também essas respostas para a gente. Então, poderia abordar o quê? Os memes, o TikTok, o Instagram, o Twitter que tem lá os trending topics, né, que é aquilo que está realmente repercutindo nas redes sociais, a questão da política, que hoje a gente vê muita coisa também na internet que viraliza e às vezes não é verdade, os próprios youtubers, né? E quando a gente pensa nos youtubers, quantos dos nossos alunos vão falar, eu quero ser youtuber, que se liga diretamente com outro item que está ali sobre as novas profissões, né? De algo que está surgindo agora e que antes a gente não tinha, os neologismos, então essas palavras e esses termos que eles utilizam como crush, cringe, os haters, que são os odiadores, o 1010 e o cancelamento, né, que de certa forma transforma as pessoas em produtos. Nós tivemos recentemente aí programa de televisão com artistas, com personalidades que foram canceladas devido a algumas atitudes ou que falaram, né? As competências socioemocionais, então a questão da frustração, né, já diretamente ligada ao cancelamento, e os números e os dados, porque os próprios alunos, eles disputam entre eles, né? Quantos seguidores você tem? Quantos seguidores você tem? Então, esse número é extremamente importante para eles, uma vez que quanto mais seguidores você tem, mais famosinho, né? Outro termo que eles usam aí, entre aspas, você é. E aí, mas pensando em todas essas questões, em que nós podemos, como lá no vídeo do Ricardo e da Dalila, eles falam, né? Que a gente tem que fazer sempre uma pergunta, e o que nós queremos espalhar, então nós resolvemos, diante da nossa proposta, espalhar uma coisa boa, né? E aí vem o nosso ponto de vista, que é o espalhar, apesar de já estar viralizado, mas talvez não nas nossas faixas etárias, que é uma música chamada Jerusalema, do Master KG. Quem é, Anderson, Master KG? E o que é essa música Jerusalema? Por que a gente quer falar dela? Então vamos lá, vamos pensar que essa música, como você disse, ela viralizou, né? E é uma música, uma letra que foi produzida aí por Master KG, né? Um jovem de 24 anos, angolano. Então é importante entender que veio lá do continente africano, que, indiferente de pandemia, né, já é um continente que sofre bastante. Então é uma música, né, e a gente vai conseguir ver aí no próximo slide as informações a respeito dela. É uma música que trouxe o quê? Que trouxe esse sentido de esperança, né, e surgiu lá na Angola e se espalhou pelo mundo todo, né, e que traz esse conceito de esperança no momento em que o mundo precisa tanto disso, né, porque a gente ainda está vivendo a pandemia, né? E nós sabemos que o continente africano ele tem muitos dialetos, né? Muitas línguas aí dentro dos seus países. E Jerusalema foi escrita em língua venda, né? Que é um dos muitos idiomas que são falados no continente africano. E Jerusalema ela vem trazer essa questão, mesmo que eu não entenda, né, o que a música está dizendo, e apesar dela ter um ritmo muito ligado às raízes africanas, ela traz essa questão da união, da empatia, do estar bem. E é o que nós tivemos que aprender a fazer nesse momento de pandemia, de estarmos bem quando nós nos voltamos para dentro das nossas casas, quando nós tivemos que nos isolar, né, afastar das nossas relações sociais. E a música, ela traz isso, é esse estar bem com o outro, é a empatia, é a ajuda, a união. E é uma música que ainda bem que viralizou, trazendo coisas boas, aí uma mensagem muito positiva, uma mensagem de esperança para essa época de pandemia.
Alguns conhecem, outros não, mas mesmo que seja repetitivo para alguém, é sempre bom a gente ouvir e ver Jerusalema. Vamos assistir? Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze. Bom, que legal, né? Então, por exemplo, quem não conhece a música agora teve a oportunidade de ver o clipe oficial do Master KG com a participação de Nancebo, que é essa moça com a voz mais impostada, mais grave, né? Mais grossa. E aí, o que é legal? Legal perceber que isso viralizou, e aí nós temos agora o Jerusalema Challenge, que espalhou para o mundo todo, né? Foi viral nas redes sociais e continua sendo viral nas redes sociais, porque cada dia que você entra e você pesquisa lá no YouTube por Jerusalema, você tem grupos em algum lugar do mundo dançando, e é exatamente isso que é o challenge, né, o challenge, que é uma corrente onde uma pessoa desafia outra pessoa ou um grupo, e caso esse grupo aceite, né, essa pessoa aceite, ela deve fazer o vídeo e desafiar uma outra pessoa ou equipe a fazê-la ao som da música. Tudo isso então, tem a ver com a nossa sugestão de projeto pela abordagem STEAM. A gente já trouxe uma pergunta norteadora, depois de ter falado sobre a base nacional, né, onde que o STEAM está inserido nessas habilidades e competências, toda essa nossa fala como uma ancoragem, que deu para nortear toda a pesquisa, mas o projeto por abordagem STEAM tem um produto final. E talvez você já tenham até imaginado, né? Depois de passar por todas essas etapas, não é, Anderson? Trabalhar sobre essa questão das fake news, o que viraliza, o que não viraliza, a questão do público-alvo, tem várias sugestões de produto final, não é mesmo? É isso mesmo, Dei. E o que é legal a gente pensar no STEAM, que o professor, de certa forma, ele pode traçar um caminho, mas não significa que ele vai continuar por esse caminho traçado, né? Então, a gente tem ali a pergunta norteadora, que é quando a gente propõe isso para os alunos, e aí eles saem em busca de adquirir esse conhecimento, de construir a resposta para essa pergunta que os instigou, né? Através aí da segunda etapa, onde a gente tem as pesquisas, né? E buscando as informações, e chegamos aí no produto final, que é o momento que a gente, de certa forma, vai apresentar tudo aquilo que foi desenvolvido desde a pesquisa norteadora. Como você bem colocou, né? A gente pode estar, de repente, voltando os nossos olhos para as fake news, a gente pode estar voltando os nossos olhos para os youtubers, para todas aquelas abordagens que a gente apresentou aí recentemente. Mas aí, eu acho que chega realmente o momento de pensar no nosso produto final, né? O Anderson, e eu só queria fazer um adendo, né? Para voltar lá no comecinho da nossa formação, nas palavras do professor Celso Antunes. É nesse momento que os nossos estudantes transformaram os pontos de interrogação em pontos de exclamação. E um projeto por abordagem STEAM, nós, enquanto educadores, somos os mediadores. A gente pode até saber como ele começa, mas como todo esse processo vai se dar e o que nós teremos de produto final, realmente é uma incógnita, porque essa aprendizagem, esse conhecimento
é construído junto. Então, aqui nós imaginamos um produto final, mas talvez se vocês forem trabalhar, colocar isso em sala de aula, todo esse trajeto vai mudar, né? É isso mesmo. E aí vamos pensar, então, no produto final, no que nós, aqui, PCNPs, dado o núcleo pedagógico, que de certa forma preparamos esse ATPC para vocês, pensamos como produto final dessa proposta, utilizando até a música Jerusalém. Então, para a gente continuar, né, o nosso produto final foi, de certa forma, pensar num challenge Jerusalém. Mas um challenge não que tivesse sido já feito, mas fazer o nosso challenge. E aí a gente foi para as ruas, não, né, Dê? Nós fomos para uma escola, e aí a gente já quer aproveitar aqui de coração agradecer à unidade escolar Gabriel Pose, na cidade de Limeira, que fica ali do lado da diretoria de ensino. Então, agradecer a todos os gestores, aos professores, agradecer imensamente aos alunos, onde nós pudemos estar com eles e fazer a gravação do nosso challenge num dia de muito calor, né? Mas eles estavam lá, toparam com a gente. Agradecer o professor Edmilson, que já tinha na eletiva de dança trabalhado com o tema, trabalhado com a música. E aí fica o nosso produto final, Dê. Também quero, né, agradecer à escola toda a disposição em nos auxiliar e os alunos que embarcaram aí meio que nessa loucura que nós sonhamos e eles ajudaram esse sonho se tornar real e para que nós pudéssemos realmente ter um produto final para apresentar a vocês. Vamos assistir? Jerusalem, ikayalami, ilonoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem, ikayalami, ilonoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze zuhambe nami. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze zuhambe nami. Dawo yami aí vamos continuar. Fique se cumprimentando. Isso. awukholana. Pessoal, nós esperamos de verdade que vocês tenham gostado, que esta TPC realmente tenha trazido uma proposta que possa ser trabalhada em sala de aula, com suas adaptações necessárias, mas este é o nosso intuito. A diretoria de ensino, no núcleo pedagógico, pensa nas suas ações e nas suas formações, sem esquecer o chão da escola, porque somos todos professores. Gratidão, pessoal, e a gente se encontra em breve com mais ATPCs, com mais momentos de crescimento profissional para todos. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Gratidão, pessoal. Tentemos aí caminhar com mais leveza e alegria
e viva Paulo Freire! Tem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo e não ensino. A educação é um ato de amor, por isso é um ato de coragem. A leitura da palavra flui da leitura do mundo. Não há palavra sem tema, não há palavra sem mundo. Não se pode falar em educação sem amor. Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. Me movo como educador porque primeiro me movo como gente. Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Ninguém liberta ninguém. As pessoas se libertam em comunhão. No país como o Brasil, manter a esperança viva é um ato revolucionário. Não há saber mais ou saber menos. Há saberes diferentes. Educar é impregnar de sentido o que fazemos a todo instante. Sou escola. Sou professora. Sou lousa. Sou giz. Somos todos Paulo Freire.